27 Viver em Outro Mundo Capítulo 287 Autor, Turtleme 93 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O céu escureceu lentamente. Por causa dos preparativos para o inverno, o acampamento inteiro jantava um pouco mais tarde, às vezes quase de noite. O acampamento estava cheio de fumaça saindo das tendas. Zhao Ai olhou para fora e viu os homens fera começando a cozinhar. Ele não pôde deixar de sorrir. Vamos começar, disse ele. Laura assentiu, como de costume. Eles prepararam um jantar no acampamento, nada muito fora do lugar. Zhao Ai não saiu. Através do monitor do espaço, ele assistiu à cavalaria de touros lutadores no comando dos touros Hercules. A cavalaria atualmente estava cozinhando. Podia-se ver que a comida era muito boa. Uma panela de carne de argali cozida. Alguns tiraram suas bolsas que eram usadas para guardar comis. Zhao Ai mostrou um leve sorriso ao ver esta cena, que era muito adequado para ele usar veneno. Inicialmente, Zhao Ai planejou que as águias de sangue entregassem veneno do ar. Mas depois de pensar sobre isso, era muito irrealista. A águia de sangue não eram aeronaves, e nem mesmo as aeronaves podem garantir que a bomba lançada pudesse atingir 100% do tempo, sem falar da águia de sangue, fazendo chover veneno. Como não há como usar veneno com a águia de sangue, Zhao Ai pensou em outra arma suprema que ele tinha dentro do espaço, o mosquito sugador de sangue. Desde que os mosquitos sugadores de sangue entraram no espaço, Zhao Ai não os usou. Desta vez ele teve a oportunidade de usá-los, mas Zhao Ai não os fez sugar. Em vez disso, ele os fez entregar veneno. As cabeças desses mosquitos não eram pequenas, então um ou dois podem secretamente se infiltrar em um acampamento, e se muitos fossem enviados, eles seriam descobertos. Então Zhao Ai enviou 5 mosquitos sugadores de sangue. Esses mosquitos sugadores de sangue ganharam algumas melhorias do espaço para não terem medo dos venenos do espaço. Portanto, Zhao Ai fez com que eles sugassem um pouco de veneno para seus corpos. Depois mergulharam em direção aos touros lutadores e cuspiram um pouco de veneno na grande panela de argali. Depois de perguntar a Zhao Ai sabia que os mosquitos possuíam essa capacidade. Mas ele não esperava que, além de sugar líquidos para a barriga, eles também pudessem cuspi-los. Eles estavam muito sobrecarregados. Inicialmente, Zhao Ai planejou que eles mergulhassem em direção ao pote em um ataque suicida. Mas parece que não havia necessidade para isso agora. O esquema atual é muito melhor. Zhao Ai apenas envenenou os touros lutadores que monitoravam os touros hercúleos, excluindo os touros hercúleos. Ele temia que ele pudesse ferir a segunda e a terceira princesa. Se isso acontecesse, ele não teria explicação para dar ao Alice. Enquanto o veneno estava fazendo seu trabalho, Laura estava preparando comida lá fora. Hoje eles também cozinharam uma deliciosa carne de argali. Na pradaria, as pessoas não comem carne de argali diariamente, porque eles consideram o argali a sua propriedade mais importante. Então como é possível que a pessoa sempre coma argali? Para os pastores da pradaria, eles geralmente comem arroz de bambu. Apenas em ocasiões especiais eles cozinhariam carne de argali. Laura também sabia disso, então eles costumavam comer arroz de bambu e um pouco de torta. Eles não comiam carne de argali regularmente. No entanto, hoje era um dia especial, portanto, Laura preparou carne de argali. Fora do acampamento tinha uma panela grande. Cozinhando dentro da panela estava carne de argali. Várias pessoas estavam rindo enquanto a comida era preparada. Dos 3, Meg foi quem cozinhou a comida. Ela costumava ajudar Merine a preparar comida, por isso ela era uma cozinheira muito boa. Laura e Nier não sabiam cozinhar, já que Laura era uma genuína jovem senhorita. Sempre haveria alguém para preparar para ela, e como Nier estava sempre ao lado de Laura, ela também não sabia cozinhar. Entretanto, as duas não estavam paradas. Elas seguiram ao lado de Meg rindo e brincando, sendo mais um obstáculo do que ajuda, enviando Meg em uma agitação. Zhao Ai sentou na tenda, ele sorriu levemente enquanto olhava para a cena das 3 mulheres. Zhao Ai sentiu que ele foi afortunado por eles se darem bem tão pacificamente, pois se seu quintal estivesse em chamas, então seria um grande problema.
Zhao Ai também estava prestando atenção na condição dos vários acampamentos. Vendo que os touros lutadores começaram a comer, Zhao Ai se preparou para começar seu plano. Ele selecionou um acampamento distante. Com um aceno de sua mão ele libertou alguns mortos-vivos da cavalaria de touros lutadores e da cavalaria de chacal e mandou-os para o acampamento. Zhao Ai teve que admitir que estes touros lutadores tinham bons físicos. Mesmo depois de comer o argalho envenenado, eles não foram afetados de imediato e ainda estavam bebendo kumis. Mas, no momento, havia pessoas atualmente atacando, então imediatamente equiparam suas armas e se prepararam para lutar. No entanto, o veneno de Zhao Ai não era tão fácil de lidar. Esta mistura era feita a partir da mistura de diferentes tipos de venenos, o tornando muito arrogante. No começo, os touros lutadores não sentiram nada. Somente quando montaram em seus touros para começar a lutar, surgiram problemas. À medida que se preparavam para lutar, naturalmente o fluxo sanguíneo aceleraria, aumentando assim a taxa de absorção do veneno e permitindo que o veneno alcançasse o coração mais rapidamente. Assim que estes touros lutadores começaram a marchar, depois de 100 metros, eles de repente sentiram seus corpos ficarem fracos e os seus braços ficarem entorpecidos, se tornando, neste momento, apenas acessórios parados na parte de trás dos seus touros. Neste momento, a cavalaria do Chacal veio. Quando se trata de colher a vida eles são muito bons. Zhao Ai também imediatamente armazenou os touros lutadores mortos-vivos, porque os touros lutadores causavam muito barulho quando corriam e podiam alertar os acampamentos vizinhos. Os assuntos restantes tornaram-se simples. A cavalaria do Chacal derrotou completamente todos os touros lutadores. Mais tarde, Zhao Ai transformou todos eles em mortos-vivos. Este acampamento tinha 1000 pessoas, por isso, Zhao Ai ganhou 1000 soldados, depois do qual eles se dirigiram para o segundo acampamento. No primeiro acampamento, porque os touros lutadores tinham acabado de consumir a carne, o veneno ainda tinha que afetá-los. Mas, quando Zhao Ai alcançou o segundo acampamento, todos os touros lutadores já estavam envenenados e caíram no chão esperando a lâmina cortá-los. 5 acampamentos se tornaram inúteis depois que Zhao Ai lidou com eles. Depois de limpar o campo de batalha, Zhao Ai eliminou todos os mortos-vivos do tipo de lutador. Atualmente, ele tem 6 batalhões de combatentes mortos-vivos, dos quais 5.000 eram subordinados do Admirável Rei do Oeste. Zhao Ai deixou 5.000 homens do Admirável Rei do Oeste tomarem a liderança, seguido atrás por uma cavalaria com 1.500 pessoas. Então eles se dirigiram para o lugar onde os touros hercúleos estavam localizados. Os touros lutadores que estavam com os touros hercúleos estavam muito ansiosos no início. Mas, depois de ver que eles estavam rodeados por seu próprio povo, eles relaxaram e até se prepararam para enviar saudações. Contudo, tendo aparecido de repente aqui, seus membros da tribo imediatamente começaram a atacar. E em vez de responder às suas saudações, eles foram recebidos com massas em suas cabeças. 6.500 contra 300 que estavam totalmente despreparados. Não é preciso olhar para saber qual seria o resultado. Então os homens sob o Admirável Rei do Oeste, que não puderam reagir ao que estava acontecendo, imediatamente foram abatidos, enquanto os touros hercúleos escravizados não reagiram. Eles eram os únicos que pareciam pasmos com tudo o que aconteceu. Eles realmente não conseguiram entender o que estava acontecendo aqui. Mas, de repente, eles sentiram a cabeça ficar tonta, depois perderam a consciência. Em pouco tempo, todos os touros lutadores desapareceram junto com os touros hercúleos. No acampamento, todas as mercadorias também desapareceram. A pradaria tornou-se pacífica, ficou extremamente quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas porque eles fizeram muito barulho enquanto lutavam, o acampamento do Admirável Rei do Oeste naturalmente ouviu a comoção, já que o lugar não estava tão longe. Assim, o acampamento do Admirável Rei do Oeste imediatamente enviou 10.000 cavaleiros para onde os touros hercúleos estavam. Neste momento, Zhao Ai parecia estar alheio a tudo o que estava acontecendo. Ele só estava comendo o argali fora de sua tenda. No meio do jantar, Meg saiu à procura de homens-fera para trocar kumis, com o motivo de o suprimento de kumis ter acabado. Era normal que muitos homens-fera jantassem fora de sua tenda. O grupo de Zhao Ai também jantou fora várias vezes, especialmente durante os horários em que eles ainda eram monitorados. Durante esse tempo,
Zhao Ai não retornou para a fortaleza da Montanha de Ferro nem ao espaço para o jantar e sempre jantava do lado de fora para que os observadores sempre pudessem vê-los. Mais tarde, depois que as pessoas que os monitoravam foram retiradas, Zhao Ai ainda estava jantando lá fora. Para os homens fera, isso não era nada estranho, todos não tinham suspeitas. No entanto, esta noite o acampamento não estava em paz. No meio da noite, Zhao Ai ouviu uma corneta soando do lado de fora. Eles imediatamente correram para fora da tenda em pânico. Atualmente, todo o acampamento fervia de agitação. Todos os touro-lutadores saíram de suas tendas carregando suas armas. Felizmente, esses homens não entraram na tenda de Zhao Ai, mas alguns poucos cavaleiros dos touros-lutadores estavam patrulhando fora de seu acampamento. Eles não sabiam se eles foram enviados para proteger o grupo de Zhao Ai ou monitorá-los. Zhao Ai fingiu andar incansavelmente para trás e para frente em seu acampamento enquanto usava um rosto muito preocupado. Neste momento Beta veio. Zhao Ai imediatamente o viu e avançou para cumprimentar. Com o rosto em pânico ele perguntou: Irmão Beta, o que aconteceu? Por que vocês de repente mobilizaram as tropas? Beta olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Zhao, vou ter que te incomodar, não deixe o seu acampamento. Agora há pouco nós tivemos um time de cavalaria que desapareceu lá fora de repente, quando eles foram forragear alguma grama. O príncipe está muito zangado, atualmente estamos rastreando eles, não saiam do seu acampamento. Enviamos alguns homens para protegê-lo, você estará seguro dentro do acampamento. Zhao Ai fingiu estar assustado e disse: Bom, eu definitivamente vou me abster de sair. Obrigado, irmão Beta. Ele imediatamente voltou para sua tenda e olhou para o monitor. O monitor foi guiado por uma águia de sangue que estava carregando o cajado fantasma para que a situação ao redor do acampamento pudesse ser vista. Equipes de touros lutadores haviam equipado suas armas e montaram em suas montarias antes de saírem para a pradaria, preparadas para o combate. Viver em Outro Mundo Capítulo 288. Laura olhou para o monitor e disse a Zhao Ai: Irmão Ai, você acha que eles descobriram alguma coisa? Zhao Ai sorriu levemente: Impossível. O máximo que eles podem ver são nada além de pegadas de alguns touros lutadores e chacais. Lembre-se do jeito que eu deixei a cena. Não há mais nada além de grama. Laura assentiu e sorriu. O que você acha que acontecerá quando virem a área? Com o desaparecimento repentino de mais de 5.000 pessoas. Que especulações estariam em suas mentes? Zhao Ai mostrou um leve sorriso. É difícil dizer. Pelo que parece, que eles estarão possivelmente procurando pistas nos arredores por um bom tempo. Agora que não temos mais nada para fazer, vamos nos comportar dentro da tenda. O admirável rei do oeste nem sequer pensou neles. O que ele sabia atualmente, era que a área onde os touros hercúleos trabalhavam ficava a apenas meio-dia de distância de seu acampamento. Mas, em geral, se um cavalo corresse muito rápido, seria possível chegar ao acampamento em 1 hora. Mas ao redor do acampamento, havia 5.000 cavaleiros dos touros lutadores. A cavalaria de 5.000 dos touros lutadores, quando em carga frontal, certamente poderia ir contra os 3.000 touros hercúleos. Com esses números, o admirável rei do oeste estava confiante de que, mesmo que a mais forte cavalaria do tigre ou do leão na pradaria os atacasse, seus membros da tribo de 5.000 homens ainda poderia se manter por 1 hora. Eles teriam comprado tempo suficiente para que os reforços chegassem. Mas uma facção enviando milhares de cavaleiros para um acampamento que ficava a apenas meio-dia de viagem de seu acampamento enquanto não era notada é impossível. Portanto, ele acreditava que os touros hercúleos não podiam escapar. No entanto, o que ele não esperava é que neste mundo existisse uma pessoa como Zhao Ai, alguém que tinha a capacidade de usar o poder do espaço para eliminar completamente sua cavalaria de 5.000 enquanto também partia em silêncio. Por ele não ter nenhuma ideia de que o método de Zhao Ai existe, o admirável rei do oeste se sentiu sufocado. Ele não sabia quem estava enfrentando, pois sua cavalaria de 5.000 simplesmente desaparecer assim era muito estranho, enquanto saíssem sem deixar vestígios na cena exceto por algumas manchas de sangue. Não havia quase nada que valesse a pena notar. Nenhum vestígio, exceto por algumas tendas em torno que não pareciam que foram reviradas. Parecia que eles foram atacados por um general celestial, de repente aterrissando do céu, atropelando seus acampamentos, depois juntando tudo antes de voar para longe. Não obtendo nenhuma pista,
Todo mundo do acampamento do admirável rei do oeste desenvolveu dores de cabeça. No final, não havia nenhum lugar para o admirável rei do oeste enviar suas tropas. O admirável rei do oeste só pode ir aos profetas na sua tribo. Haviam profetas em tribos como as do admirável rei do oeste. No momento, haviam atualmente 5 profetas no acampamento do admirável rei do oeste, todos da tribo do búfalo d'água. Dizia-se que em toda a raça cabeça de bovino, se alguém fosse profeta, eles geralmente eram da tribo búfalo d'água, porque outros ramos da raça cabeça de bovino não podiam produzir profetas na maior parte do tempo. Os profetas de outras raças não poderiam vir para a raça cabeça de bovino, esta era uma tradição dos homens fera. Exceto os grandes tribos de guerra, como a raça do leão e a raça do tigre, que tinham profetas de diferentes raças, as tribos de guerra comum usariam o profeta de sua própria raça produzido em seus tribos de ramo. Desta vez, o admirável rei do oeste foi encontrar os profetas apenas para profetizar pelo futuro de seu acampamento. Ele não perguntou quem salvou os touros Hércules porque os profetas não eram deuses, é impossível profetizar sobre isso. Um dos 5 profetas do admirável rei do oeste era aquele que se tornou muito conhecido entre os homens fera. Seu nome era Blue Jack da tribo do búfalo d'água. Ele começou sua carreira bem cedo em sua vida. Ele era mais conhecido por ter uma profecia de sucesso alguns anos atrás. Ele profetizou que a pradaria dos homens fera teria uma grande seca e, de fato, naquele ano a pradaria teve uma seca. Isso tornou instantaneamente famoso entre toda a pradaria dos homens fera. Na verdade, os profetas homens feras não eram tão misteriosos. A principal coisa que eles usavam para combater era o tablete de alma da besta, da mesma forma que os mágicos humanos usam seu próprio condutor como o cajado. E quando profetizavam, entre 100 profecias, eles podiam adivinhar corretamente 5 ou 6 vezes. Bastante ruim, mas os homens feras ainda acreditavam neles, assim como os antigos chineses acreditavam na adivinhação. Desta vez, o admirável rei do oeste reuniu todos os profetas em sua tenda. Ele olhou para eles e disse: Profetas, a situação desta tribo, eu acredito que vocês já sabem mais ou menos sobre isso, então eu não vou dizer mais nada. O que eu quero lhes pedir é para prever a situação da minha tribo no futuro. Se nossa tribo não terá um bom futuro, como então devemos evitar o desastre? Peço ajuda aos profetas. Entre os reunidos, Blue Jack, sem dúvida, tinha a maior autoridade. Ele assumiu a liderança em fazer uma saudação para o admirável rei do oeste. O príncipe é muito educado. Partilhar as preocupações do príncipe é o nosso dever. Blue Jack usava um manto de algodão que parecia um manto de mago negro. Ele tinha rugas no rosto, mostrando claramente que ele é o oposto de ser jovem. Sua mão estava segurando uma bengala que parece ser feita de ossos mágicos, brancos, mas não da cor pálida, mas brancos como jade puro. Era muito bonito. Pendurado em seu pescoço haviam crânios, 18 deles. Esses crânios não eram genuínos, mas eram feitos de chifres de touro e eram feitos para serem pretos. Muitas vezes ele passava suas mãos neles fazendo parecer sombrio e sinistro como se ele não fosse um homem fera, mas sim um mago negro humano. Com toda honestidade, o admirável rei do oeste nunca gostou do Blue Jack. Ele achava Blue Jack muito sombrio. Mas ele teve que reconhecer a habilidade real de Blue Jack, portanto, ele só pode depender do Blue Jack pesadamente. Assim que o admirável rei do oeste ouviu a voz de Blue Jack, ele assentiu e respondeu: Muito bem, então cavalheiros, por favor. Ele disse enquanto preparava alguns itens para os vários profetas. 2 coisas eram extremamente cruciais para a profecia de um profeta. A primeira era o crânio de uma besta mágica e a segunda era o sangue da besta mágica. Se a previsão fosse muito importante, eles poderiam até usar o próprio sangue. Atualmente, 5 crânios foram colocados no chão. Esses crânios não eram de argali, mas o crânio de bovino. Na visão de um homem fera, quanto maior o nível do crânio da besta mágica, mais precisa seria a previsão. Então desta vez o admirável rei do oeste apresentou crânios de bovino de alta qualidade. Ao lado dos 5 crânios de bovino haviam 5 tigelas de sangue. Também era sangue de bovino. Os profetas sabiam que isso foi preparado para eles, de modo que cada um deles pegou um conjunto e depois foi em direção ao braseiro na tenda do admirável rei do oeste. Eles colocaram a caveira no braseiro antes de fecharem os olhos e começarem a pronunciar os encantamentos.
Esses encantamentos eram do tipo que só os profetas homens-fera poderiam aprender. Os profetas acreditam que esta linguagem era usada para comunicar com o Deus besta e era usada para receber instruções dele. Portanto, todos os profetas deviam estudar esta linguagem. Logo, os profetas pegaram as tigelas cheias de sangue e derramaram o sangue sobre os crânios. Depois, os profetas colocaram os crânios dentro do braseiro e cuidadosamente olharam para ele. Depois de algum tempo, os profetas pararam as suas habilidades e depois se viraram para o admirável rei do oeste. O admirável rei do oeste olhou para os profetas diante dele e disse: Profetas, digam-me. Não há necessidade de ser educado sobre isso. A expressão dos profetas era muito pouco atraente. Príncipe, pelo resultado da profecia deste tempo, nós tememos que as situações de seu acampamento não sejam boas. Outros profetas também contaram a mesma coisa, exceto Blue Jack. O admirável rei do oeste viu que o Blue Jack não estava falando. Ele rapidamente perguntou: Blue Jack, qual é o seu julgamento? Blue Jack também balançou a cabeça. Não muito bom. O acampamento do admirável rei do oeste vai encontrar uma grande calamidade, mas há uma maneira de resolvê-la. Ao ouvir o que Blue Jack disse, o rosto do admirável rei do oeste mudou sua compleição e ele rapidamente disse: Eu convido o profeta Blue Jack a falar palavras claras. Blue Jack disse: Da profecia de hoje, se quisermos superar essa calamidade, só há uma maneira de resolver pelo que pode ser visto no crânio. É que existe um meio de segurança no norte, mas quanto ao significado específico do que eu não conheço. Talvez se refugiar no norte, ou talvez haja uma pessoa especial que precisamos ajudar no norte. O admirável rei do oeste tricotou as sobrancelhas em sua cabeça. Ele olhou para os profetas um por um, mas nenhum outro profeta falou mais palavras. O admirável rei do oeste franziu a testa. Ele não entendia o que esse norte significava. Para dizer o norte, esse lugar era muito grande e não era possível que eles se refugiem no norte. Era impossível para um acampamento de 100.000 pessoas irem migrar durante o inverno. Completamente impossível de ir, mas pensado nisso, há uma pessoa especial no norte, porque a tribo do touro lutador estava nessa direção. Isso significa que eles devem se refugiar com a tribo do touro lutador? Na verdade, essa ideia de Blue Jack já estava na mente do admirável rei do oeste. Ele queria muito voltar para a tribo do touro lutador, portanto, ele refletiu sobre suas ações atuais. Ele transformou as princesas dos touro hercúleos em escravas e também preparou uma armadilha para os outros touros hercúleos que poderiam querer tentar resgatá-las. Essas ações representavam sua disposição de se aliar à tribo do touro lutador. Entretanto, há muito tempo ela estava em oposição com o chefe dos touros lutadores. Pode-se dizer que muitos no acampamento tinham rancor contra a tribo do touro lutador. Se ele dissesse diretamente que queria ficar do lado da tribo do touro lutador, as pessoas em seu acampamento não concordariam. Então ele colocou muitas ações para dizer às pessoas no acampamento que ele queria ficar do lado da tribo. Mas ele não podia dizer claramente essa ideia, já que não tinha uma razão concreta. Mas agora, com a profecia de Blue Jack, ele teve uma boa razão para usar a profecia para dizer às pessoas que ao lado da tribo era a decisão do Deus besta. Desta forma, as vozes em oposição diminuiriam consideravelmente. Mas o admirável rei do oeste não achou que houvesse outra entidade no norte que não fosse a tribo do touro lutador. Os touros hercúleos também estavam nessa direção. Os touros hercúleos fugiram para o território do mastim que ficava na direção norte, em oposição ao acampamento principal do touro hercúleo. Talvez o admirável rei do oeste não tenha pensado nisso porque, em sua opinião, os touros hercúleos estavam acabados. Eles eram uma tribo completamente desesperada e que não seria capaz de se recuperar. Eles simplesmente estavam fora de consideração. Viver em outro mundo. Capítulo 289. Zhao não prestou atenção na tenda do admirável rei do oeste, mas se o fizesse, ele certamente ficaria chocado com a habilidade desses profetas homens-fera. Esses profetas profetizaram inesperadamente que o norte é a salvação. Zhao entendia o que isso significava. Isso significava que o admirável rei do oeste deveria apoiar o Alice na retomada do acampamento principal dos touros hercúleos. Dessa forma, o admirável rei do oeste não seria tratado como traidor, assim ele estaria absolutamente seguro. No entanto, foi uma pena que os pensamentos do admirável rei do oeste não coincidissem com os de Zhao.
Seu cérebro agora estava cheio com a ideia de se aliar com o chefe da tribo do touro lutador. Então como ele poderia pensar em dar uma ajuda à tribo do touro hercúleo? O que Zhao Ai estava observando agora eram as ações da cavalaria do touro lutador. A cavalaria estava segurando tochas em suas mãos e estavam realizando uma busca no chão ao redor do acampamento principal do Admirável Rei do Oeste. Claro, era óbvio que eles não encontrariam nada. A noite inteira havia sido inquieta. Somente quando a madrugada chegou que as várias tropas retornaram ao acampamento. Naturalmente eles não tinham nenhuma pista. Isso fez com que todo o acampamento desenvolvesse uma atmosfera muito tensa. Naturalmente, o grupo de Zhao Ai, que estava se comportando dentro de seu acampamento esse tempo todo, foi esquecido pelos Homens-Fera. Isso não significava que eles foram desprezados pelos Homens-Fera, mas vendo que Zhao Ai não parecia uma pessoa poderosa, ele naturalmente seria ignorado. Beluk enviou alguém para checar Zhao Ai, mas eles só checaram por um momento, porque na hora do acidente, o grupo de Zhao Ai estava comendo em seu acampamento. Muitos Homens-Fera os viram, portanto seria impossível para eles serem os culpados. Nos próximos 2 dias, o clima dentro do acampamento não era de apenas ansiedade, mas também de tristeza. Eles perderam 5.000 homens jovens e capazes. Estes touros lutadores tinham suas próprias famílias e alguns deles estavam até mesmo vivendo perto do acampamento de Zhao Ai. Vendo que seus familiares estavam desaparecidos, isso deixou os familiares tristes. Para Zhao Ai, ele não se arrependeu de suas ações. Para o seu próprio bem, ele só poderia fazer isso. Havia um ditado: apenas faça, nunca lamente. Na mente de Zhao Ai, não havia bem ou mal na guerra, apenas vitória e derrota. Com Zhao Ai mantendo o perfil baixo, o Admirável Rei do Oeste não teve tempo de tomar nota sobre ele. Ele queria ficar do lado dos touros lutadores, mas ainda não era a hora certa para isso. Depois de se preparar para o inverno, ele planejou anunciar sua decisão de ficar do lado do chefe dos touros lutadores. Afinal de contas, os touros hercúleos acabaram de ser derrotados. Se ele imediatamente se adiantasse para confiar na tribo do touro lutador, então não seria bom para sua imagem. Nesse exato momento, a atmosfera triste se diluiu um pouco devido a um determinado assunto. E esse determinado assunto era a chegada do comboio de grãos de Zhao Ai. O comboio de grãos de Zhao Ai chegou num momento muito oportuno, já que a atmosfera do acampamento era muito ruim. Com a chegada do comboio, a atmosfera triste em torno do acampamento foi apagada. A vida das pessoas pareceu se tornar um pouco mais calma. Infelizmente, por causa do recente incidente, não havia como os touros lutadores coletarem plantas e bestas mágicas. Então, Zhao Ai só pôde negociar com Argali. Desta vez Zhao Ai não queria produtos de lã. Ele queria trocar o carregamento inteiro por 1.500 cabeças de Argali. Ao mesmo tempo, na frente dos Homens-Fera, Zhao Ai entregou uma pilha de papéis para os mortos-vivos. Os Homens-Fera não podiam deixar de ficarem animados, porque sabiam que aquela pilha de papel era. Esses eram os pedidos de coisas que eles fizeram para Zhao Ai comprar. Depois que o comboio de grãos foi embora, Zhao Ai conseguiu restaurar o acampamento dos Homens-Fera de volta à tranquilidade. As pessoas estavam forrageando a grama. Você também podia ouvir risadas ocasionais nos arredores. Isso deixou Zhao Ai muito surpreso. Ele olhou para o acampamento dos Homens-Fera e então se virou para Laura. Laura, por que eles estão rindo? Eles acabaram de perder 5.000 pessoas recentemente. Eles não sentem tristeza? Laura olhou para esses Homens-Fera. Ela suspirou e disse, talvez eles tenham se acostumado com isso. Ouvi dizer que na pradaria dos Homens-Fera, as guerras são muito comuns. Eles fazem isso para competir por escravos, competir por território, competir por mulheres. Eles sempre vão ter guerra. Você pode dizer que existem guerras todos os dias na pradaria dos Homens-Fera. Você pode ver essa ideia a partir da derrota dos touros hercúleos, que causou bastante espanto entre a raça cabeça de bovino. Mas você viu se as outras raças de Homens-Fera foram afetadas? Não, porque para os Homens-Fera, esse tipo de situação acontece com muita frequência. Zhao Ai suspirou e depois ficou em silêncio. Ele se virou para voltar para dentro da tenda, também seguido por Meg. Na tenda, Zhao Ai se virou para Laura e disse, acho que o irmão Wallace logo encontrará seus companheiros de tribo. Nós precisamos preparar grãos para o consumo deles. Certo, quantos pedidos deste acampamento nós podemos arrumar?
Zhao Ai prometeu aos homens fera deste acampamento ajudá-los a comprar algumas coisas. Houve alguns pedidos que foram semelhantes, então Zhao Ai fez Laura ajudar com as estatísticas dos pedidos e, em seguida, olhar se eles tinham o suficiente do que eles trouxeram da cidade casa. Laura sabia como fazer todos esses cálculos mentalmente desde que ela costumava fazer isso antes, então naturalmente seria familiar e fácil. Por isso ela sorriu e respondeu: será o suficiente, mas eu não acho que devemos dar os itens para eles de uma só vez. Isso pode causar suspeitas, pelo que eu vejo. Que tal nós darmos para eles 1/10 da quantidade total? Isso não só nos ajudaria a enviar os itens com facilidade, como também consumiria menos espaço no comboio de grãos. Zhao Ai assentiu com a cabeça para mostrar o seu consentimento. Zhao Ai não ficou parado, ele imediatamente enviou uma carta para Wallace, dizendo que as princesas foram resgatadas e que seu povo estava salvo. Então Wallace não precisaria se preocupar. Ele também adicionou assuntos sobre o admirável rei do oeste preparando uma armadilha, para fazer Wallace perder completamente a confiança no admirável rei do oeste. Depois de completar tudo isso, Zhao Ai esperou pacientemente pela resposta de Wallace. Ele tinha que determinar a condição de Wallace e determinar se Wallace precisava de ajuda para qualquer outra coisa. A resposta de Wallace chegou rapidamente. Junto com a carta, também foram trazidas 6 bolsas espaciais. Desta vez, além dos grãos, tinham várias coisas que Wallace precisava com urgência, ao mesmo tempo em que Wallace também contava a Zhao Ai sobre a situação na tribo do Mastim. Desta vez, os touros hercúleos sofreram uma derrota muito grande. Para entender, os touros hercúleos costumavam ter um número de mais de 1 milhão de membros da tribo e suas tropas chegaram a 300 mil. Agora os touros hercúleos haviam fugido, seus números foram reduzidos a 500 mil membros da tribo, mas eles ainda tinham uma tropa com mais de 200 mil membros. Isso ocorreu porque durante o ataque dos touros lutadores contra os touros hercúleos, os touros hercúleos não tinham um comando central para coordená-los, portanto eles foram rapidamente derrotados. E no processo de serem despachados, os mais jovens podiam correr mais rápido, enquanto os mais velhos e os mais fracos não conseguiam alcançá-los. Agora, 500 mil de pessoas vieram se refugiar dentro da tribo do Mastim. Felizmente, teria touros hercúleos se juntando ao grupo de tempos em tempos. Agora, apesar dos touros hercúleos terem sofrido tal derrota, eles ainda mantiveram sua força de luta, eles ainda tinham a habilidade de lutar contra isso. Depois que Wallace retornou aos touros hercúleos, ele imediatamente assumiu a posição de chefe sem problemas. Ele também pegou a arma de Gazoo e disse à tribo que ele já tinha executado Gazoo por acusações de traição contra a tribo. Mas o mais importante é que ele trouxe grãos com ele. Esses grãos salvaram as vidas e estabilizaram a vontade do povo. Pode-se dizer que esses grãos foram cruciais para que ele pudesse assumir a posição de chefe. Ao mesmo tempo, Wallace também contou a Zhao Ai sobre a notícia de que o suco do pêssego mágico e a água da vida de Zhao Ai curaram completamente o ancião da tribo. Não só curou sua ferida, mas também o empurrou para um avanço e também para a beira de outro avanço para o próximo nível. Se ele fosse capaz de avançar com sucesso, sua força sem dúvida subiria. Naturalmente, esse avanço não significava que ele subiria do 9º nível para o 10º nível, isso era impossível. O 9º nível é dividido em 9 camadas, o ancião costumava ser do 9º nível da 3ª camada. E depois disso, ele pode se tornar um 9º nível da 5ª camada, cerca de 2 avanços consecutivos, o que no 9º nível era considerado um milagre. Zhao Ai não achava que o suco de pêssego mágico, assim como a água da vida, teria esse efeito, e isso o deixou muito surpreso. Mas com este avanço, Wallace agora pode organizar um plano para o seu contra-ataque. Zhao Ai rapidamente preparou todas as necessidades para Wallace e as entregou para a Águia de Sangue. Desta vez, ele usou 5 bolsas espaciais para armazenar os grãos, enquanto a bolsa restante foi usada para armazenar alguns suprimentos. Hoje foi um dia agitado. O comboio de Zhao Ai acabou de chegar pela 3ª vez no acampamento do admirável rei do oeste. Desta vez, além da comida, eles também trouxeram muitos itens solicitados pelos touros lutadores. Por causa disso, a posição de Zhao Ai dentro do acampamento do admirável rei do oeste melhorou muito. Ele se tornou um dos mais populares aqui. Devido a essa popularidade, Zhao Ai conseguiu algumas notícias sobre a tribo do touro lutador.
Ele estava especificamente preocupado com as notícias sobre o admirável rei do Oeste e o chefe da tribo do Touro Lutador. O admirável rei do Oeste já exibiu sua intenção de se aliar com o chefe da tribo do Touro Lutador, mas ele não disse isso explicitamente. Ele não enviou alguém para entrar em contato com a tribo do Touro Lutador, por isso no acampamento, alguns sentiram medo. Eles não sabiam o que aguardar no futuro. Foi esse sentimento de medo que fez as pessoas no acampamento do admirável rei do Oeste se certificarem de prestar atenção especial ao chefe da tribo do Touro Lutador. Eles estavam com medo de serem atacados pelo chefe da tribo do Touro Lutador. Mas eles também sabiam que isso seria improvável, porque neste momento, eles precisavam procurar grama para se preparar para o inverno. O chefe da tribo do Touro Lutador também precisava forragear. Além disso, ele precisava forragear para muito mais pessoas. Em adição, o inverno geralmente não era uma época em que os homens-fera despacham suas tropas. Entre os homens-fera, além de algumas raças, poucos escolheriam despachar tropas no inverno. Entretanto, a sensação de medo ainda existia. Portanto, dentro do acampamento, muitos rumores estavam circulando em relação ao chefe da tribo do Touro Lutador, ambos verdadeiros e falsos, sendo muito difícil diferenciá-los. Porém, Zhao Ai chegou a duas conclusões ao olhar para esses rumores verdadeiros e falsos. Primeiro, os touros lutadores reduziram todos os touros Hercúleos restantes em escravos, um número total de impressionantes 300.000 foi atingido. Em segundo lugar, o humano que cooperou com os touros lutadores já não estava na tribo do Touro Lutador. Em relação ao paradeiro desse humano, tinha duas possíveis conclusões. Primeiro, o humano foi realmente expulso pelos touros lutadores. Segundo, é que o humano foi morto pelo chefe da tribo do Touro Lutador. Zhao Ai foi parcial na primeira conclusão. Não importa qual seja a conclusão, ficou muito claro que, atualmente, a tribo do Touro Lutador não tinha nenhum ajudante. Se tivesse ajudantes dentro da tribo do Touro Lutador, a taxa de sucesso do contra-ataque de Wallace diminuiria. Zhao Ai imediatamente disse a Wallace sobre a informação que ele obteve. Ele esperava que Wallace atacasse o mais rápido possível. Devido ao fato de ser inverno, se eles atacassem durante este período, seu tempo seria apertado porque a preparação da guerra não era simples. Embora os rumores estivessem voando por toda parte no acampamento do admirável rei do Oeste, no geral, o clima era positivo. Especialmente porque Zhao Ai lhes enviou grãos, isso tornava a comida do acampamento suficiente para o inverno. Embora eles tivessem perdido 5.000 pessoas, as pessoas ainda usavam sorrisos em seus rostos. Agora Zhao Ai tinha ficado dentro do acampamento do admirável rei do Oeste por cerca de 20 dias. Em 10 dias ele teria que partir. Nesse momento, outro comboio chegou ao acampamento do admirável rei do Oeste. Este comboio já havia estabelecido uma cooperação com o admirável rei do Oeste. Desta vez, eles não entregaram grãos ao admirável rei do Oeste, mas sim, eles entregaram suprimentos. Diferente do mercantilismo amador de Zhao Ai, esses mercantes que entregavam mercadorias eram genuinamente mercantes. Mesmo que os verdadeiros mercantes não estivessem ansiosos para negociar durante o inverno, eles ainda gostariam de negociar grãos. Mas entregar grãos durante este tempo não era sábio, eles seriam atacados muito facilmente, e voltar seria igualmente inseguro. Além disso, grandes tribos preparariam grãos para os 2 meses seguintes ao inverno. Portanto, transportar grãos para a pradaria nesse momento seria um belo de um grande risco, e homens-fera certamente encontrarão razões para reduzir o preço. Então, durante esses tempos, os mercantes da pradaria levavam suprimentos. Estes itens eram essenciais para viver na pradaria, portanto, os preços desses produtos nunca seriam cortados. Contudo, para as pequenas tribos, essas coisas não eram tão atraentes como os grãos. As pessoas do comboio não pensaram que dentro do acampamento do admirável rei do Oeste teria outro grupo de mercantes, mas esse grupo se concentrou inesperadamente em negociar grãos. O mercante-chefe do comboio tentou entrar em contato com Zhao Ai 2 vezes, mas Zhao Ai parecia não gostar de entrar em contato com eles. Ele não criticou Zhao Ai por isso, porque através de suas conexões no acampamento do admirável rei do Oeste, ele entendeu quem era Zhao Ai. O mercante ficou surpreso quando ouviu falar das informações. Ele não achou que Zhao Ai tinha conseguido fornecer mais de 5 milhões de quilogramas de grãos para o admirável rei do Oeste. Este não era um número pequeno para um mercante.
Esse fato o tornou mais cuidadoso para com Zhao Ai. Zhao Ai também estava muito preocupado com esse mercante. O mercante disse que ele era um cidadão do Império Aksu, que se chamava Beu, mas ele não era um cidadão do Ducado de Purcell. Ele disse que chegou à Pradaria dos Homens Fera através do território da família Ixa. Em relação à família Ixa, Laura tinha algum conhecimento sobre eles. Esta era uma família a oeste do Ducado de Purcell, seu vizinho. Além disso, seu território também era vizinho da Pradaria dos Homens Fera, que se tornou outra passagem para os humanos contrabandearem mercadorias para a Pradaria. E este era Beu, o mercante de grãos e commodities mais famoso da família Ixa. Mas Laura não sabia que esse Beu estava em cooperação com o admirável rei do Oeste. Viver em Outro Mundo capítulo 290. Beu aparecendo ao que foi inesperado. Laura tinha cooperado com ele antes, mas não muito profundo. Eles não conseguiram se ver cara a cara, eles só conheciam os nomes um do outro. A razão pela qual Laura não se aprofundou muito em sua cooperação foi porque Beu não tinha uma boa reputação. De acordo com os rumores, Laura julgou que Beu e Sioux eram do mesmo tipo. Eles recorreriam a todos os meios para atingir seus objetivos, mesmo que fosse autêntico. Essa mentalidade permitiu que Sioux transformasse a família Marquet em uma famosa família de comerciantes. Além disso, usando vários meios diferentes, Beu também se tornou o maior mercante de grãos e commodities no território da família Ixa. Por causa do estilo de Beu, Laura sentiu repulsa. Portanto, não houve muita cooperação entre os dois. Zhao Ai estava sentado na tenda enquanto olhava a foto no monitor. Atualmente, a foto que estava sendo mostrada era a imagem de Beu. A localização de Beu não ficava muito longe de onde Zhao Ai estava. Ele estava numa tenda similar que foi preparada pelo admirável rei do Oeste, que era preparada para o uso de mercantes humanos. Depois que ele ouviu falar sobre a personalidade de Beu, Zhao Ai sentiu que este era um homem formidável, por isso ele deu uma atenção especial nele. Ele queria conhecer as outras pessoas que acompanhavam Beu, e haviam muitas delas. O próprio Beu era medíocre, apenas um guerreiro do 6º nível, mas em sua comitiva ele tinha 2 guerreiros do 8º nível, um mago negro do 7º nível, 5 guerreiros do 5º nível, 20 guerreiros do 6º nível e 500 pessoas do 5º nível para baixo. Com tal grupo, sua força não era algo para ser menosprezada. Se eles lutassem na superfície, eles seriam muito mais fortes que Zhao Ai. No entanto, Zhao Ai não se preocupou muito que Beu iria encontrar problemas com ele, porque Beu não se atreveria a fazer isso. Eles estavam na Pradaria dos Homens Fera. Eles teriam que obedecer às regras dos Homens Fera. Se eles causassem problemas, então seria o mesmo que dar um tapa no rosto dos Homens Fera. E eles não iriam gostar disso. Zhao Ai sabia que ele não estava numa posição baixa no coração desses Homens Fera. Ele vendeu grãos a um preço baixo. Ele também comprou itens, e ele não cobrava muito. Todos esses Homens Fera sentiam-se bem sobre Zhao Ai. Então se Beu ousasse causar problemas com Zhao Ai, então seria o fim para ele. Entretanto, como Beu ainda não tinha feito nada, Zhao Ai só podia agir amigavelmente. Mas olhando para o rosto gordo de Beu, Zhao Ai se sentiu desconfortável. Ele pensou numa expressão para uma pessoa que tinha um rosto gentil, mas um coração cruel, um tigre sorridente. Aos olhos de Zhao Ai, Beu era um tigre sorridente. Por causa disso, Zhao Ai voltou sua atenção para Beu, já que não parecia haver nenhum movimento do admirável rei do Oeste. Zhao Ai estava espiando Beu. Ele queria saber quais medidas ele poderia preparar para lidar com esse homem. Com seu quarto lote de grãos chegando ao acampamento em breve, Zhao Ai temia que Beu iria fazer um movimento nessa hora. No monitor, Beu estava sentado dentro de sua tenda. Na mão dele estava uma taça de vinho de frutas, e na frente dele, inesperadamente, haviam frutas. É preciso saber que na pradaria era muito difícil adquirir frutas. Zhao Ai olhou para as frutas e notou que elas estavam congeladas. Parecia que Beu não tinha nenhum equipamento especial com ele. Na frente de Beu tinha uma pessoa sentada. Laura e Zhao Ai não tinham visto essa pessoa antes. Sua aparência era de um subordinado. Ele parecia ter mais de 30 anos, mas seu rosto tinha uma cor de geada e do vento, aparentemente como um solteiro. Zhao Ai virou a cabeça para Laura. Laura, você reconhece essa pessoa? Laura balançou a cabeça e disse, eu não conheço, talvez seja um morto-vivo que Beu criou. Então, eles ouviram Beu falar, como foi a sondagem. O homem disse para Beu, tudo bem,
Não há nada de estranho com Zawai e Laura. Seus nomes não parecem falsos. A comida que eles vendem aos homens fera é arroz de bambu e eles só vendem pela metade do preço. Provando o vinho em sua taça, Bill disse, um uso completamente descuidado e desperdiçador do presente da natureza. Se esse arroz de bambu fosse vendido no continente, então eles não seriam vendidos a um preço tão barato. Que pena. Igreja radiante, esses bastardos e o rei do sul, que palhaços. Eles merecem cair do cavalo e morrer. O homem então continuou, atualmente o Império Aksu ainda está procurando a origem de Zawai, mas está uma bagunça e eles não conseguem entender nada. Mas é certo que Zawai veio de uma grande família aristocrática e em sua mão tinha equipamentos espaciais, e que ele também é um mago negro muito forte. Fora isso não existem mais pistas. Bel assentiu, isso é normal. Nós podemos ver pelas ações de Zawai que ele não quer que os outros tomem conhecimento sobre ele. Mas às vezes ele faz coisas que só podem fazer com que outras pessoas baixem suas cabeças para ele. Como se diz, discreto mas arrogante. Para ser honesto, eu sou muito parecido com Zawai. Mas infelizmente minha reputação não é boa. Caso contrário, eu poderia ter feito mais coisas. Certo, que mensagem a Liga queria transmitir? O servo de repente sorriu. A Liga transmitiu apenas algumas palavras. 3 palavras, um de nós. Bel ficou surpreso por um momento e depois riu. Eu sabia que os velhos nevoeiros da Liga não desistiriam de Zawai, uma pessoa tão poderosa. Além disso, ele é alguém que a Igreja Radiante certamente não deixaria escapar. Nós certamente podemos puxá-lo para mais perto da Liga. Bom, um de nós, talvez. Ah, eu devo conversar com ele por cooperação. O servo olhou para Bel e disse, ele vai acreditar em você? Bel mostrou um leve sorriso e disse, eu tenho isso. Ele tirou um pequeno emblema. Era um emblema de identificação da Liga dos Magos Negros. Zawai e Laura, que viram isso, ficaram chocados. Eles não pensaram que Bel, um mercante de sucesso, era inesperadamente um membro da Liga dos Magos Negros. Este fato surpreendeu Zawai. Zawai virou a cabeça para Laura. Então ele mostrou um leve sorriso. A gama de poder da Liga realmente não deve ser subestimada. Um mercante de sucesso como Bel ser um membro da Liga, realmente é surpreendente. Laura sorriu. Sim, que coincidência. Devemos ir vê-lo, já que ele faz parte da Liga. Vamos apenas pedir-lhe notícias sobre a tribo do touro lutador. Zawai sorriu. Então ele se levantou. Venha, vamos encontrá-lo. Ele disse enquanto saia. Laura, Meg e Nier seguiram apressadamente. Mesmo em seus sonhos, Bel não pensaria que tudo o que ele disse seria ouvido por Zawai. Antes que ele fizesse seu movimento, Zawai antecipou. Enquanto Bel estava discutindo com seus subordinados sobre quando ver Zawai, de repente uma voz veio da entrada de sua tenda. Mestre, o senhor Zawai junto com a senhorita Laura, a senhorita Meg e a senhorita Nier vieram ver você. Bel ficou surpreso por um momento. Ele se virou para seu subordinado e perguntou. Eles vieram primeiro. O que você acha? O homem balançou a cabeça. Eu não consigo adivinhar, se até o mestre não sabe. Bel balançou a cabeça e disse. Rápido, convide-os para dentro. O servo na entrada assentiu e se virou para convidar os visitantes para entrar. Bel se levantou, pronto para se encontrar com Zawai. A entrada da tenda foi aberta. Zawai e seu grupo entraram. Bel imediatamente sorriu e o cumprimentou. Para o senhor Zawai vir de repente, isso realmente me deu um susto. Zawai sorriu e respondeu, Senhor Bel, desculpe minha perturbação do seu descanso, peço desculpas. Ele disse isso a Bel e deu uma simples saudação. Bel respondeu rapidamente, o senhor Zawai é muito educado, eu estou muito honrado, senhor, por favor, sente-se. Depois que Zawai terminou de se sentar, um servo veio e lhe serviu uma taça de vinho e tirou uma tigela com frutas, e colocou na mesa na frente de Zawai. Zawai mostrou um leve sorriso. Ele virou a cabeça e olhou para os 2 servos na entrada. Então se virou para Bel e disse, Senhor Bel, eu tenho um assunto importante para discutir com você. Então você pode por favor convidá-los para sair? Zawai apontou para os 2 servos na entrada. Bel ficou atordoado enquanto olhava para Zawai. Depois assentiu. Ele fez um sinal para os 2 servos. Os servos se curvaram e recuaram. Vendo que os servos foram embora, Zawai virou a cabeça para Bel e disse, desta vez eu vim aqui para me encontrar com o senhor Bel para perguntar sobre uma coisa.
Depois que ele terminou de falar, um emblema da Liga dos Magos Negros apareceu em sua mão. Bill não achava que Zhao Ai mostraria seu emblema para ele. Ele parou por um momento e depois olhou para Zhao Ai antes de rir. O Senhor Zhao Ai é muito mau. Você já sabia sobre minha identidade. Ele também tirou seu emblema. As duas pessoas se entreolharam e riram. Algum tempo depois que as duas pessoas se acalmaram, Bill olhou para Zhao Ai e disse: Eu realmente não achei que você poderia saber da minha identidade tão rapidamente. O que você quer saber? Zhao Ai sorriu fracamente. Eu queria saber há quanto tempo você coopera com o Admirável Rei do Oeste. E se você tem alguma outra cooperação com outros. Bill ficou surpreso por um momento. Ele olhou para Zhao Ai intrigado. Por que a pergunta? Senhor Zhao Ai, você tem assuntos para tratar? Zhao Ai assentiu com a cabeça e respondeu: Senhor Bill, eu vou ser honesta com você. Atualmente eu estou em uma aliança com o chefe dos touros Hercúleos, o sétimo príncipe da tribo, Wallace. Ele é meu irmão sob o juramento de sangue da decapitação. A razão pela qual eu estou me movendo na pradaria é para reunir informações para o irmão Wallace em relação à tribo do touro lutador. Mas, você também sabe que essa é a minha primeira vez aqui na pradaria, por isso eu estou com falta de informações aqui, por isso queria lhe pedir ajuda neste aspecto. Bill olhou para Zhao Ai. A informação que Zhao Ai lhe disse era realmente chocante. Ele não sabia de um homem fera fazendo um juramento de sangue da decapitação com um humano. Mas Zhao Ai inesperadamente conseguiu fazer isso em seu primeiro ano na pradaria. Isso era muito surpreendente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.